Matemática na Prática, com o professor Adriano. E aí, galera? Tudo bom? Galera do canal do professor Adriano, sempre juntos aqui, na temática firme aí e no propósito de aprendermos juntos matemática, né? É essa temática que vem fazendo com que a gente tenha essa perspectiva de gravar esses vídeos para que vocês possam também junto conosco aprender matemática e levar o conhecimento matemático mais perto de cada um de vocês também, né? Então, é um prazer mais uma vez estar com vocês e eu continuo pedindo a vocês para se inscreverem no canal. Quem não é inscrito ainda, quem é inscrito, muito obrigado por todos que se inscreveram. O número que nós atingimos é um número já considerável, né? Um bom número. Então eu agradeço a vocês por terem se inscrito, peço a vocês que continuem curtindo o nosso canal, compartilhando os vídeos, né? Deixando lá o seu joinha, o seu like, né? O seu gostei, como alguns dizem, e que vocês possam continuar estudando junto conosco, porque o nosso objetivo é levar essa matemática mais próximo de cada um de vocês e tentar mostrar para vocês que a matemática é algo prazeroso de se estudar, certo? Hoje nós vamos continuar na nossa temática sobre as áreas de figuras planas, né? Eu já fiz outro vídeo falando sobre essa temática, trabalhei com quadrados, retângulos, paralelogramos, triângulos, trapézios, losangos, e eu mostrei lá uma temática bem interessante. Eu vou deixar o crédito aqui no cantinho para que você possa também dar uma olhadinha nessa aula se você não assistiu ainda. Uma aula super interessante mostrando um macete bem prático para todo mundo aprender. Então acesse também esse vídeo, vai ficar o crédito no cantinho aqui para que você possa acessar e assistir também, certo? Hoje eu preparei aqui duas questões bem práticas sobre área de figura plana, né? E eu coloquei aqui o triângulo equilátero e o hexágono regular, porque existem muitas dúvidas, né, a respeito da área do triângulo equilátero, do hexágono regular, como é que se calcula. A área do triângulo equilátero ela é diferente das outras, porque ela tem uma fórmula específica e tal, mas nós vamos mostrar para vocês que a gente pode trabalhar com tranquilidade qualquer uma dessas duas figuras e vamos respondê-las consequentemente, ok? Então, pessoal, eu tenho aqui um triângulo equilátero. Vamos começar aqui, né? Eu tenho aqui um triângulo equilátero e nesse triângulo equilátero eu tenho aqui, ó, a medida da base dizendo que é 12. E a altura está aqui em forma da letra H. No meu hexágono regular também, ó, eu tenho aqui a medida da base que é 8. Então, se aqui é 8, todos os lados são 8. Aqui, como é um triângulo equilátero, todos os lados são 12 também. São medidas que têm lados iguais. Então, nesse caso aqui do triângulo equilátero, pessoal, eu, para encontrar essa área, né, eu preciso aqui, ó, saber, para fazer aqui esse cálculo, de alguns detalhes, né? Existem fórmulas, existem situações que mostram bem praticamente como é que você encontra isso. Existe uma fórmula que diz assim, ó, que a área do triângulo equilátero é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então você fazendo esse cálculo aqui, ó, você descobre rapidamente quem é a área do triângulo equilátero. É só substituir a letra L pelo valor do lado. Você descobre tranquilamente. Também, se você quiser saber a altura, existe outra fórmula. L raiz de 3 sobre 2. Então é só você pegar o lado, dividir por 2, ou seja, encontrar metade dele e juntar a raiz de 3. Ou seja, no caso aqui, a altura desse triângulo equilátero é a metade desse lado com a raiz de 3. Então seria 6 raiz de 3. Então essa altura aqui, ó, que vai do vértice, ó, lá de cima até a base aqui, ó, dividindo aqui a base ao meio, né? O ponto, a metade da base aqui certinho, né? Se não deixa de ser a altura. Então a altura desse triângulo, ela é a metade desse lado com a raiz de 3, ok? Mas se você quiser aplicar essa fórmula aqui, é a mesma coisa também, ó. Você pode calcular base vezes altura, dividido por 2, como a gente já mostrou naquela outra aula, ou então você pode aplicar essa fórmula, que é prático também, ó. L ao quadrado, ou seja, é 12 ao quadrado. L é o lado ao quadrado, então 12 ao quadrado. Raiz de 3 dividido por 4, porque é uma fórmula específica para o triângulo equilátero, né? Então a área desse triângulo vai ser 144 raiz de 3 dividido por 4. 12 ao quadrado, 12 vezes 12, 144. Aí agora eu vou dividir o 144 por 4, ok? Vai dar 36 e aí complementa com a raiz de 3. Agora, alguns ficam sem entender esse raiz de 3 aqui. A raiz de 3, pessoal, é 1,71 aproximadamente.
Se você for calcular a raiz de 4 é 2. A raiz de 3 tem que ser ali próximo. Então, se a raiz de 4 é 2, a de 3 tem que ser 1, alguma coisa. Então, aproximadamente 1,71. Se você quiser saber quanto é esse 36 raiz de 3, você multiplica esse número por 1,71, que é o valor aproximado que a questão está me dando aqui, ó. Então, a área desse triângulo vai ser 36 vezes 1,71. Quando você fizer esse cálculo, você vai encontrar, ó, 6,56. Vamos dizer que essa medida está em centímetro, então centímetro quadrado. Você encontra a área rapidamente do triângulo equilátero, ok? Usando essa formulazinha. Ela é um pouco diferente das outras, porque o triângulo equilátero tem uma forma específica. Professor, mas se eu quiser fazer base vezes altura, 12 vezes 6, dividido por 2. 12 vezes 6, 72, dividido por 2, 36 raiz de 3. Dá a mesma coisa. Aí você substitui 1,71. Então você pode fazer também da mesma forma aqui, ó. Vou até fazer aqui para vocês, ó. Base vezes altura, como a gente ensinou lá no outro vídeo, né? BH, base vezes altura. Belo Horizonte, base vezes altura. Então, ó, a área do triângulo seria 72 raiz de 3, dividido por 2, que deu 36 raiz de 3 também, ok? E aí, fazendo o mesmo cálculo, multiplicando por 1,71. Onde é que eu achei esse 1,71, pessoal? Aqui em cima, ó, a raiz de 3 é aproximadamente 1,71. A questão já vai lhe fornecer essa questão se você precisar fazer essa transformação. Então, daria 61,56 centímetros quadrados, certo? De qualquer forma, da primeira fórmula ou da segunda, a maneira que você quiser, o resultado da operação está resolvido. Beleza? Pessoal, hexágono regular. Hexágono regular. O hexágono regular, todos os lados são iguais. E nessa figura do hexágono regular, nós temos 6 triângulos equiláteros. Por isso que eu fiz o triângulo equilátero aqui, ó. Então, se você dividir isso aqui em triângulos, você vai ter 6 triângulos equiláteros. Então, qual é a lógica? Nós vamos calcular a área de um triângulo e depois multiplicar por 6. E aí você encontra a área do hexágono regular. Existe outra fórmula também. Existe outra fórmula que diz assim, para você calcular o semiperímetro, a metade do perímetro, e multiplicar isso pelo apótema. O apótema é justamente essa medida aqui, ó, que vai aqui, ó, da base do hexágono, justamente aqui na metade desse lado, ó, até o centro da figura. Então essa distância que está no centro da figura até o ponto médio de um dos seus lados é chamado de apótema, ok? Ah, professor, mas você falou que era a altura. A altura no triângulo, pessoal. Mas aqui observe que a figura, a altura dela vai até lá em cima. Então isso aqui não pode ser a altura. Ela é o apótema da figura, ok? Então você pode fazer assim também. Você pode descobrir aqui quem é o apótema e calcular dessa forma. A metade do perímetro vezes a metade do perímetro vezes o apótema, ok? E aí fica fácil, né? A metade do perímetro vezes o apótema. Se você quiser fazer os 6 triângulos equiláteros, dá certo também, ok? Você calcula a área de um, multiplica por 6. Eu vou fazer, pessoal, por essa formulazinha aqui, ó, que pede justamente a área do hexágono. Ela vai ser o semiperímetro vezes o apótema. Por quê, professor? Você vai fazer por essa. Porque observe, se aqui tem 6 triângulos equiláteros, e eu já sei que a altura do triângulo equilátero, que está aqui, ó, é a metade do lado com a raiz de 3, então aqui o apótema, que é justamente essa altura aqui do triângulo equilátero, ó, se você pegar só o triângulo, essa medida aqui do apótema coincide com a medida da altura. Então essa medida, ela é a metade desse lado com a raiz de 3, ó. Pronto. O triângulo equilátero, a altura dele é L raiz de 3 sobre 2, ou seja, a metade do lado com a raiz de 3. Se o lado é 8, e aqui eu tenho um triângulo equilátero aqui dentro, então eu vou fazer a mesma jogada, ok? A metade do lado com a raiz de 3. Então, o apótema da figura, e coincidente com a altura do triângulo equilátero que eu estou fazendo, equivale a 4 raiz de 3. Então, agora, pessoal, é como fica fácil, ó, a área do hexágono regular. A metade do perímetro, 8 vezes 6 é 48. Mas aqui eu quero a metade do perímetro, então é 24. 24. Vezes o apótema, que é 4 raiz de 3. Beleza? Ó,
semiperímetro vezes apótema. É assim que você calcula a área do hexágono regular e qualquer figura regular. Então, semiperímetro é a metade do perímetro. 8, 16, 24, 32, 40, 48. Só que eu quero a metade. Então é 24, semiperímetro. Vezes o apótema. Quem é o apótema? O 4 raiz de 3. Porque o apótema coincide com a altura do triângulo equilátero que está aqui. São 6 triângulos equiláteros. Nesse triângulo equilátero, a metade do lado com a raiz de 3. Porque eu obedeço essa fórmula. L raiz de 3 sobre 2. Então é a metade do lado com a raiz de 3. Ou seja, quando eu calcular isso aqui, ó, 24 vezes 4, 96 raiz de 3. Aí a gente usa o mesmo princípio, viu? Ó, troca a raiz de 3 por 1,71 e aí nós vamos encontrar, ó, aproximadamente esse número, nós vamos encontrar 164,16, levando sempre em consideração que é centímetros quadrados. Ok? Para você que não sabe tirar, não aprendeu a área do hexágono, está aí. Você pode calcular. Se você calculasse também a área de um triângulo equilátero e multiplicasse o resultado por 6, daria certo também. 8 vezes 4, 32. 32 dividido por 2 daria 16. Como são 6 triângulos, 16 vezes 6 daria 96 raiz de 3 também. Daria a mesma coisa, ok? Mas por esse método aqui é bem mais prático, bem mais rápido, beleza? Então, eu espero que eu tenha ajudado vocês mais uma vez. Não esqueça de curtir o canal, não esqueça de pedir às pessoas para se inscrever, de compartilhar também esse vídeo. E fica aqui meu abraço e não esqueça, a matemática não mente, ok?